Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Curar e Curativos. Desde já solicito para vocês curtirem o nosso vídeo e se inscreverem no nosso canal. Hoje o assunto é muito bacana, nós vamos falar de lesão por pressão, como elas surgem em sua fisiopatologia. Estou lembrando a vocês, eu sou a enfermeira Caroline Cassiator, enfermeira da Curar e Curativos. Bora puxar a vinheta, que tem bastante conteúdo pela frente. Bora para a nossa aula. O que você precisa saber sobre lesão por pressão? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala em lesões por pressão, a gente sempre tem que falar que são lesões que ocorrem no nosso organismo em regiões de proeminência óssea. O que são essas regiões de proeminência óssea? A gente tem que pensar aqui, né? Nessas regiões que estão pintadinhas aqui, tanto de azul quanto de vermelho. Essas regiões de proeminência óssea são as regiões que mais vão sofrer com lesões por pressão. Depois eu vou explicar para vocês por que essa região de proeminência óssea sofre tanto com lesão por pressão, né? A gente pode observar aqui, ó, região sacra, região de calcâneo, né? Região maleolar, região escapular, a região da cabeça, as orelhas do paciente. Então, todas essas regiões aqui sofrem muito com o surgimento de lesão por pressão. A gente sempre tem que pensar que a lesão por pressão ela aumenta o tempo de internação do paciente, como também aumenta os gastos com o tratamento do paciente. Então, isso, na verdade, é o que a gente chama de lesão por pressão. Então, como que ela surge? O que é essa fisiopatologia da lesão por pressão, né? A gente observa aqui, ó, a gente observa essa região aqui, que a gente chama de proeminência óssea. Essa regiãozinha aqui que a gente chama de tecidos moles. E aqui são os capilares que alimentam esses tecidos moles, que levam ali nutrientes e oxigênio para esses tecidos moles. A partir do momento que o paciente ele fica acamado, ele vai sofrer o quê? Uma pressão da superfície do leito do paciente sobre a pressão aqui da proeminência óssea. Então, essa região de proeminência óssea aqui e a superfície da cama acabam literalmente esmagando essa região aqui de tecidos moles, comprimindo o suprimento aqui de nutrientes e oxigênio tecidual para o paciente. E a partir do momento que tu, diminui esse suprimento tecidual aqui, o que vai acontecer? Esse tecido mole aqui vai vir a falecer, gerando a lesão por pressão. Quando a gente fala em lesão por pressão, a gente precisa entender qual é a classificação dessa lesão por pressão. E elas são classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. E a gente chama também de lesão por pressão não classificável. E a gente pode chamar também alguns tipos de lesão por pressão de lesão tissular profunda, né? Essa classificação de lesão por pressão de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau se dá pelo acometimento tecidual, pelo grau de lesão tecidual que esse paciente apresenta, né? Então, sendo o primeiro grau uma quantidade de tecido, uma menor quantidade de tecidos acometidas, e uma lesão de quarto grau, uma maior quantidade de tecidos acometidas. Independente de ela ser grande ou ela ser pequena, a gente vai classificar ela entre primeiro e quarto grau. Existem também as lesões não classificáveis, que eu vou explicar para vocês mais para frente, e a lesão tissular profunda. Quando a gente fala ali, dependendo do grau de lesão tecidual, a gente fala aqui, ó, em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Quando a gente fala em primeiro grau aqui, o que a gente precisa falar aqui de lesão de primeiro grau, né? Quando a gente fala em lesão de primeiro grau, a gente observa aqui uma pele mais avermelhada na região acometida do paciente, e é uma região que a gente caracteriza por primeiro grau da seguinte forma: na pele do paciente, né, eu tenho uma pressão exercida aqui do leito na proeminência óssea, e essa pele, quando diminui o suprimento ali, sanguíneo naquela região ali, ela vai ficar vermelha. Ah, mas não pode ser vermelha porque está marcada e tal? Não. É o seguinte, você vai pressionar o seu dedo sobre aquela região avermelhada ali do paciente e soltar. Quando você solta
Se essa região fica branca e depois fica vermelha novamente, você pode ficar tranquilo que isso não é uma lesão por pressão de primeiro grau. Porém, se você soltou, né, apertou, não ficou branco e soltou e continuou, não mudou de cor aquele tecido ali, automaticamente você vai pensar, não, isso é uma lesão por pressão de primeiro grau. Como é que você vai cuidar disso? A partir disso aí, para se tornar segundo, terceiro e quarto grau, isso é um já. Então, o que você vai fazer numa lesão por pressão de primeiro grau? Você vai massagear essa pele do paciente de uma forma que tu consiga aí retornar esse fluxo sanguíneo para essa região que foi acometida e retornando esse tecido já vai se alimentando novamente, vai recebendo nutrientes e suprimentos de oxigênio novamente, você consegue reverter essa situação aí. A partir do momento que você não consegue reverter, essa lesão passa para uma lesão de segundo grau, né? Então, o que acontece aqui? Existe a perda tecidual, que a gente fala de epiderme, né? Essa epiderme, ela já é perdida nesse paciente, só retornando aqui. E essa perda tecidual de epiderme deixa uma lesão um pouquinho mais rasa, com o tecido de baixo ali, com a derme ali bem evidente, né? Isso é uma lesão por pressão de segundo grau. Não tratando, né? Isso pode evoluir para o que a gente chama de uma lesão por pressão de terceiro grau. E o que é isso? Essa lesão por pressão de terceiro grau, você já tem um acometimento de tecidos moles. E o que é esse tecido mole? Esse tecido mole é um acometimento muscular e um acometimento de tecido adiposo. Certo? Então, a partir do momento que ela evolui e passa para uma lesão de quarto grau, a gente já tem uma lesão por pressão com exposição óssea. Né? Ah, Carol, qual é a pior? Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau? Gente, lesão por pressão é lesão por pressão. Existe a menos grave, existe a mais grave, porém, a partir do momento que ela está instalada no paciente, você encontra um problema e você precisa tratar esse problema o mais rápido possível para que esse problema não se agrave e você leve esse paciente aí com uma comorbidade que leva muito tempo para tratar, né? Por nada. Na verdade, né? Por questão de prevenções no início do seu surgimento. Nós temos uma paciente que já está conosco já tem bastante tempo, faz um pouco mais de um ano até que ela está conosco, está fazendo um ano agora, na verdade, um ano e alguns dias. Né? Essa paciente ela esteve internada, ficou acamada e ela apresentou uma lesão por pressão. Estavam tratando ela como se fosse nada. Ah, não, coisa simples, né? Vamos tratar assim, vamos passar só um AGE, porque ela tá rasinha, porque isso, porque aquilo. Acabou que nos encontraram pela internet e nós fomos lá. Na verdade, foi minha irmã que foi. E ela começou a desbridar essa lesão por pressão. E essa lesão por pressão era muito profunda, extremamente profunda. Em região sacra, né, extremamente difícil por conta da contaminação fecal, da contaminação urinária. E vamos pensar, essa paciente ela desenvolveu, além da sequela que ela apresentou, uma comorbidade que durou mais de um ano. Ela está recebendo alta por agora, né? Mais de um ano para a gente conseguir controlar esse problema de saúde dela, né? E a gente poderia reverter isso no início, quando essa lesão estava aqui em estágio 1, né? Não estou dizendo que todas elas são revertidas, né? Isso varia muito conforme o tempo de internação, né? Mas com um cuidado um pouco mais especial ali a gente conseguiria evitar bastante coisa da região aí, né? Então, quanto à classificação também, a gente tem a lesão por pressão não classificável. O que é não classificável? É uma lesão por pressão que a gente encontra no paciente. Geralmente ela tem uma capa necrótica aqui em cima. Essa necrose ela pode variar entre necrose de coagulação ou um esfacelo, que era o caso que existia nessa paciente. Era uma lesão por pressão que a gente disse que era não classificável, né? Porém, o que está aqui, nessa parte de baixo aqui, a gente não sabe. Por quê? Porque existe uma capa necrótica por cima. Então, não classificável. A partir do momento que você desbrida, que você consegue chegar no leito dessa ferida, aí sim você consegue classificar essa lesão por pressão. Até então, a gente considera ela como não classificável. Qual foi o grau de acometimento tecidual? Não sei. Não sei te dizer, porque essa lesão por pressão está aí, está presente, e eu não comecei um tratamento ainda dessa lesão por pressão. Também existe o que a gente chama de lesão tissular profunda. E o que é essa lesão por pressão que a gente chama de lesão tissular profunda?
Essa lesão tissular profunda geralmente se caracteriza por uma bolha de sangue, né, na região acometida. Essa bolha de sangue ela pode reverter-se automaticamente ou pode evoluir para uma lesão por pressão não classificável, a partir do momento que ela necrosa e acaba lesionando um pouco mais de tecido, né? Isso a gente chama de lesão tissular profunda. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma lesão por pressão de primeiro grau e essa lesão evoluiu para uma bolha de sangue ou para uma bolha de água, né? A partir do momento que você começa os cuidados, essa bolha pode ser reabsorvida e automaticamente o tecido volta ao normal, ou ela pode evoluir para qualquer outro tipo de lesão. Ok, gente? A aula de hoje foi essa. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Solicito novamente o joinha de vocês, a inscrição no nosso canal. Até a próxima. Tchau!